E aí, pessoal, tudo bem? Aqui só felicidade. Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos resolver problemas de Transcal de forma fácil, prática e em pouco tempo? Eu sou o professor Paulo Santos e vou te guiar nessa aventura. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos para uma aula aqui de exercício sobre convecção natural, tá? Essa aula é baseada nos exemplos ali, nos exercícios da sétima edição, tá? Lembrando, né, que já a oitava edição já tem disponível como e-book, vai estar na descrição aqui do canal, eu vou colocar um link. E para vocês que já têm uma grana, né, que já são engenheiros ou futuros engenheiros, faz a assinatura ali do Kindle Unlimited, né? É uma prestação irrisória, né? Que você tem acesso a inúmeros livros. Tá também na descrição aqui, caso vocês queiram fazer essa experiência. Então vamos lá, eu tenho lá esse conjunto de aletas aqui, né? Um dissipador, tá? Vertical, né? Esse problema aqui eu conseguiria resolver utilizando canais, né? Só que o que acontece? Aqui ele pede, né? Ele pede para resolver por aquela figura lá, o 9.4, né? Aquela parte teórica. Tá? Então ele dá a temperatura lá do ar parado, ele dá o comprimento, né, das aletas, ele dá a altura, comprimento não, esse L aqui, comprimento nesse sentido, né? O L é a altura das aletas. Ele diz que a aleta tem uma certa temperatura, né? E aí ele vem e pergunta aqui qual é o espaçamento ótimo, tá? Para essas aletas, né? Usando aquela figura. E na letra B ele pergunta, né? Para esse espaçamento, né? Qual seria, né? Encontre a... Não, desculpe, estime a taxa de transferência de calor se essa largura aqui deve ser ali de, no máximo, né, igual a 355 milímetros. Beleza, então vamos resolver esse problema, né? Vamos lá. Então, usando aquela figura lá, né, que é para essa figura que representa exatamente o perfil de velocidade, né, que seria esse aqui, esse perfil de velocidade, tá? Então, a gente vai colocar onde? Onde é que eu vou encontrar essa espessura ótima, né? Quando o x for igual a h, né? E quando o eta for igual a aproximadamente 5, né? Que tá aqui, ó, gente, aqui, ó. Que é quando está igual a zero, que é exatamente esse ponto aqui, né? Então, logo eu vou trabalhar lá nessa, nessa solução, né? Eu digo que o eta é igual a 5, o y seria o meu S ótimo, né? E o x seria o h. Então, eu vou trabalhando, né? E encontro esse S ótimo em função desses números aqui. Onde, quem é esse gráfico em h, né? O h está aqui, né, gente? Aqui, ó. Essa é essa altura aqui, né? Então, o graxa, né, ele vai ser dado por isso aqui. O ar, a gente considera ele como um gás ideal, né? Aqui faltou uma aqui, tá? E essa temperatura do filme é 1 sobre T, esse T aqui em Kelvin, é o TS mais T da corrente livre dividido por 2. Beleza. Substitui e encontra a espessura ótima, né? Ok, maravilha. Então, a letra B, ele pergunta esse Q total, né? Eu sei que W vai ser N vezes o quê? O S ótimo mais a espessura, né? Que seria isso aqui, né? Aqui embaixo, ó, o T e o S ótimo que eu encontrei. Com isso, eu encontro o número de aletas, tá? Por quê? Porque eu preciso calcular no Q total, eu preciso saber quantas aletas, né? E numa aleta, veja que eu tenho um Qconv, né, que sai de um lado e do outro, por isso que aparece 2. Então, eu calculo o Qconv pela lei de resfriamento de Newton, de quem é a área, né? A área é essa área aqui, ó. Toda essa área aqui, ó, né? Que tá, tô achurando aqui, certo? É essa área, H vezes L. E quem é Nusselt? Nusselt, ele depende do Rayleigh em H em Prandtl, tá? Então, vamos encontrar uma correlação, né? Eu calculei, né, esse Rayleigh, ele deu abaixo de 10 anônimos, então é laminar, vou para aquela correlação. Só que agora L aqui é o H, tá? L é o H. E aí quem é o Ni e o alfa? Então, encontrei, né, a espessura ótima foi de 34 milímetros e o Q total foi de aproximadamente 18,8 watts. E aí acabou. Questão tranquila, né, gente? Bem tranquila. Nessa segunda questão aqui, deixa eu ver.
eu tenho lá um refrigerador e ele diz que esse L aqui, ele tende a zero, né? Olha aqui, ó. Ele tende a zero, ou seja, ele não tem essa camada de isolante. E ele quer exatamente qual é o ganho de energia se eu não tiver essa camada isolante, né? De polietileno, né? Polipropileno, né? Então, o que é que ele vai, né? Eu tenho lá a temperatura da, da vizinhança, a temperatura do ar parado, eu tenho a temperatura da superfície interna, né, que vai ser igual à temperatura da superfície externa, porque eu não tenho esse isolamento, né? Ok. Então vamos resolver esse problema, né? Então eu tenho lá, ó, o Q de radiação, levando em conta a radiação. Então eu sugiro que vocês deixem todas as temperaturas em Kelvin, tá? É bem mais fácil. Então, veja, esse L aqui tende a zero, então TSI é igual a TSE aqui, né? A área é aquilo ali, e eu tenho um calor vindo do ambiente entrando. E leva em consideração a radiação e a convecção. Então, quem é que vai ser o que conve? Lei de resfriamento de Newton, né? Aqui está errado, aqui também. Aqui não tem, né? Deixa eu apagar aquele 4 ali não existe, gente. Olha aqui que loucura, hein? Deixa eu apagar. Pera aí, deixa eu botar um negócio aqui para dar uma apagada nisso aqui, porque senão vai dar tudo errado, né? Aqui, ó, isso aqui não existe, ó. Olha aí a maracutaia, hein, gente? Olha a maracutaia. Beleza. Agora vai. Então, o que de convecção tá ali, né? Ok. Ah, deixa eu colocar aqui. Vamos botar amarelinho. Beleza. Então, o que conve, né? Tá aqui, eu tenho essa razão aqui. Razão, perdão. O H vezes a área vezes o T, né, como está esquentando, tá nesse sentido, é T do ar parado menos T da superfície. Aqui é a quarta, né, da vizinhança. E a área, a constante de Lattice-Boltzmann, né? E vem o H. O H depende desse Rayleigh em H, né? Então, de novo, você calcula. Note que aqui vai ser em H de novo, né? Não é em L. Eu vi aqui que era 10 a nona, então é turbulento. Eu uso essa correlação. Bem simples, gente. Uma vez tendo o Rayleigh, eu calculo o Nusselt, com o Nusselt, eu encontro o H e aí eu calculo a taxa de transferência de calor, né, que está entrando nesse refrigerador, né, quando não tem um isolamento. Né? Se eu colocar o isolamento, aí você vai ver que essa taxa ela vai diminuir bastante, ok? Então, vamos para outra. Essa aqui eu tenho uma placa, né, horizontal, né, eu tenho uma amostra. Isso aqui é muito utilizado para medir condutividade e também a emissividade, tá? É um equipamento. Então, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho a temperatura 1, temperatura 2, né? Eu sei qual é a potência aplicada aqui, então eu sei qual é a taxa de transferência de calor que está vindo por condução. E eu estimo a convecção e com a radiação eu encontro o epsilon que é desejado nesse problema, né? Ele quer saber, ó, qual é a condutividade térmica do material e também a emissividade desse material. Beleza. E ele diz que é um quadrado, né? Uma placa quadrada, W por W. Ok, então como é que eu vou resolver? Primeiro, o K de condução desse material, né? Lei de Fourier, simples, eu tenho T1, T2, a área, o comprimento e sei esse calor, né, que é exatamente a potência elétrica aqui, ó, que eu estou aplicando. Ok, faço um balanço de energia, regime permanente, não tem aqui, né, não tem, deixa eu ver se no próximo, opa, é zero aqui, né, zero, tá? Não tem energia que entra. O que está saindo? O que conde, o que está sendo gerado, potência elétrica. Igualo e encontro a condutividade térmica do meu material. Simples e simpático, né? Agora, como é que eu vou calcular a emissividade, né? Então, a emissividade, eu faço outro balanço de energia aqui na superfície, eu sei a potência elétrica, o que conve eu vou estimar dessa forma, e o que de radiação eu vou tirar exatamente esse epsilon, que está aqui. Então, eu calculo tudo, e fica faltando o quê? Fica faltando, como é que eu vou calcular esse meu H aqui do que conve, né? Aqui, ó. Como é que eu vou determinar esse que conve? Utilizando uma correlação, né? É o que está faltando aqui, né? Então, eu vou usar uma correlação
E essa correlação, ó, veja, ela é a placa aquecida, o fluido bate, aumenta, diminui a massa, né, massa específica, e ele sobe, ele passa a ser menos denso e sobe. Ok, então essa é a correlação que eu vou utilizar, tá? E aí, quem é o meu Rayleigh? Rayleigh em L, só que esse L aqui, gente, L é um comprimento característico, tá? Quem é o beta? O beta, como é o A, eu uso essa correlação, né? 1 sobre T em Kelvin, né? E aqui o L, a gente não colocou, mas é o L característico aqui, né, gente? Esse L aqui, vamos escrever, né? Faltou esse L aqui, porque ele é uma placa. Então, deixa eu escrever aqui, ó, onde esse L, ele é igual a área da superfície dividido pelo o perímetro, né? A área da superfície foi dada lá, né? W vezes W, né? E quem seria o perímetro? Seria 4 vezes W, tá bom? Então, esse é o comprimento característico da lei, que eu esqueci de colocar aqui, tá? Foi meu estagiário, o bichinho tá cansado. Cadê? Não tem estagiário. Vamos lá. Aí a última aqui, a última, não, ainda não é a última. Isso aqui eu tenho placas aqui, ó. Aí volta lá aquele problema, aquele primeiro exercício que eu estava fazendo. Esse aqui eu vou usar canais, né, verticais, tá? Então nesse caso aqui ele quer saber, né, o S ótimo, que seria que maximiza a taxa de transferência de calor. Ele quer perguntar quantas placas, né, e qual é essa taxa de transferência de calor para esse conjunto de aletas. Então, ele dá a temperatura da superfície das aletas, ele dá o comprimento, né, L, né, e dá também, né, esse W aqui embaixo, né, e ele tem esse comprimento máximo do ar, que seria esse aqui, ó. Bom, então, vamos calcular. Ok. Então, a primeira coisa, eu vou lá na tabela 9.3, né? Que é a tabela que a gente conhece, tá? E ali, ó, veja, eu tenho ali, ó, a espessura ótima, quando eu tenho uma condição isotérmica, né, das paredes. Ok. Então, a espessura ótima tá ali, eu vou calcular, tá bom? Então, tá aqui, ó. Essa seria a espessura ótima, essa correlação, né? Então, quem seria o Rayleigh S? Note que S aqui aparece aqui, né? E é também a espessura ótima. Então, quando você joga aqui dentro, ó, esse Rayleigh, né? Dentro, quando eu pego isso aqui, ó, e jogo ali dentro, vai aparecer essa expressão. Então, os S aqui vão se cortar, então vai ficar independente. Aqui eu só boto uma condição lá do gás ideal, relembrando lá do PV é igual a ZRT. Quando eu tenho um gás ideal, esse Z tende a 1, tá? Próximo de 1. Aí eu considero como gás ideal. Esse aqui é o fator de compressibilidade. Só relembrando algumas coisas de termodinâmica. Então, meu S ótimo vai ser essa expressão, né? Que vai ficar assim, ó, independente de S. Então, meu S ótimo foi calculado, né? E deu 8,1 milímetros. Então, eu vou usar esse S ótimo para encontrar a quantidade de aletas, né? Que deu 19 aletas, ok? E com essas aletas eu calculo, né? O Q total, que seria o número de aletas vezes 2 vezes o Q de cada um lado dessas aletas. E aí ficou faltando agora quem é o meu Nusselt, né? Nusselt em S, que é no espaçamento, né? E aí eu uso essa correlação lá uso a tabela 9.3, né? E encontro aqui, né, o meu Rayleigh com S ótimo agora, ok? E aí, com o Nusselt, encontro H. Com H, encontro o Q de um lado. Com o Q de um lado, eu encontro o Q total, né? Então, deu ali, ó, o Q total, calculei, deu 677 watts. Ok. E aí, vamos para a última questão, né? A última questão, ele diz aqui que tem uma parede, né? Uma janela, na realidade, com um vidro duplo. E ele diz aqui, ó, tem o T1, né? E o T2 aqui, ó. E aqui está o comprimento dela, né? De 0,06 milímetros. Ou, desculpa, 0,06 metros, né? Ele deu essa espessura aqui, ó. Tá? Então, como é que vai ficar o meu diagrama, né? Lá, eu tenho lá o T1, que é a... Desculpa, o T1 é 20, né? Tá aqui. E o T2 é menos 10, né? Então, eu tenho uma transferência de calor nesse sentido aqui, tá? E ali, isso aqui é o meu L, né? Eu não tenho ali, não deixei? Vamos botar ali, então. Vamos desenhar o nosso L ali, ó. Então, aqui, ó.
Isso aqui é o L, certo? Ok, então vamos lá. Então, como é que vai ficar, né? Eu quero saber essa taxa, ok? Então, como é que eu vou calcular? Tem uma área que está sendo transferida, o Nusselt é em L, que é esse ponto aqui, né? Quem é o meu Rayleigh? Também em L. Tudo isso aqui, a temperatura de filme é T1 mais T2 sobre 2. Eu determino quem é as propriedades, né? O K, o alfa e o Ni, tá? E eu preciso dessa razão de aspecto para saber exatamente quem é a minha correlação que eu vou utilizar, né? Essa razão de aspecto deu H sobre L, que deu 20, e aí eu uso essa correlação aqui, que está entre 1 e 40. Ok. Então, meu Nusselt, né? Lembrando que o meu A vai ser considerado como gás ideal. Então é isso, gente. E esses exercícios aí que a gente tem principais. Depois eu vou tentar postar alguns mais avançados, mais complexos. Tá? E aí termino, né? Lembrando da minha vozinha que dizia assim: meu filho, você vai ser professor, dê dinheiro, mas não dê liberdade para os seus alunos. Então eu aceito aí o Pix, me manda aí no WhatsApp alguma coisa assim, que eu deposito para você aí dinheiro, tá? Liberdade não. Pois. E aí termino aqui, deixando a lembrança né, vai estar os links aqui do Micropera, oitava edição, e o Kingdom Limit. Então, gente, um abraço e até a próxima. Tchau.